passou pela cabeça agora que a gente faz muitas perguntas na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu fiquei na dúvida, qual será que é a pergunta que a gente costuma mais fazer? Qual que é a pergunta mais feita no mundo? Não pesquisei isso, eu só estava pensando. Talvez a gente não consiga saber, mas qual a pergunta que vocês costumam mais fazer no seu dia a dia? Que oração? É, existem outras perguntas por aí? Eu sempre pergunto coisas do tipo, o que significa tal coisa? Por que a gente fala isso? Por que a gente pensa tal coisa? É bom fazer perguntas, porque perguntas ajudam a gente a ter respostas, né? Nem sempre que a gente faz uma pergunta, a gente tem a resposta que a gente espera, né? Às vezes a gente pergunta que oração e alguém fala assim, ah não, daqui a pouco está na hora do que a gente precisa fazer. Não, mas que oração? Não, não, já está chegando. Mas, "Oh, não sei que oração. Mas ajuda, se você não perguntasse, você não ia ter nem a referência, né? Nem sempre que a gente faz uma pergunta, a gente tem a resposta que a gente espera, e nem sempre que a gente faz uma pergunta, a gente quer a resposta dessa pergunta. A gente quer, às vezes, um posicionamento, né? Quando a gente pergunta para alguém em casa, fala assim, já está pronto para sair? Aí você não está perguntando se a pessoa está pronta, às vezes. Às vezes você está falando, vamos sair? Só que de uma forma um pouco mais educada, né? Em português, a gente tem esse hábito interessante de nem sempre a gente faz as perguntas que a gente quer ouvir a resposta, e nem sempre que a gente faz uma pergunta, a gente tem a resposta. Eu estava pensando nisso, porque eu estava lembrando, eu ia falar esses dias, mas foi ontem, eu conversei com um jovem sobre o acampamento Shalom, e ele estava lembrando da época que tinha as brincadeiras, e uma brincadeira que era muito popular, e eu nunca entendi por quê, é a brincadeira do caça ao tesouro. Não sei quantos aqui já tentaram brincar de caça ao tesouro, talvez quando crianças, talvez quando mais velhos, mas se conhecem como funciona. Quando eu era pequeno, o caça ao tesouro era sempre a mesma coisa. Você ia para um lugar, tinha um papel, ele falava, vai para outro lugar. E você ia, aí tinha um papel, falava, vai para outro lugar. E falava, mas por quê? Não tem motivo nenhum para eu. Por que ele não fala, vai para o último lugar, né? Eu quero chegar até o prêmio, né? Normalmente era doce, né? E daí eu ia lá e a gente não tinha nada. Você só tinha um papel falando, vai para a cafeteria. Não, agora vai para o lugar das cadeiras, vai para o parque. E a gente ficava dando voltas infinitamente sem motivo nenhum. E daí teve um dia que no acampamento Shalom eu comecei a preparar as brincadeiras. E o pessoal pedia para fazer caça ao tesouro. E eu não queria porque eu achava sem graça. Então eu pensei, bom, vou fazer a atividade um pouco diferente do que só andar numa linha reta até chegar no final, fazer um monte de perguntas, das dicas e não chegar em lugar nenhum. Eu tentei colocar mais elementos. Eu coloquei uma história, né? Você tem que viver uma coisa épica, você está passando por uma situação. Coloquei alguns mistérios, algumas dicas, algumas tarefas que eles tinham que fazer, em vez de só pegar um papel, fazer uma charada, alguma coisa assim, colocar coisas diferentes. E quanto mais a gente prepara, mais a gente tem expectativa, né? E daí eu tinha, nossa, vai ser muito legal, as pessoas vão se divertir. E daí a frustração acontecia quando o pessoal não conseguia. Eles falavam assim, nossa, não, tem muito mistério, tem tudo faz parte da brincadeira. Aí eles falam assim, essa planta aqui deve significar alguma coisa. Daí eu falo, não, não, é uma planta. Não, mas você deixou um papel embaixo da lata de lixo. Não, acho que alguém jogou errado. E daí eu fazia tanto mistério que as pessoas achavam que tudo era mistério. E daí saiu pela culatra, né? A maior frustração de quando a gente prepara um caça ao tesouro, alguma coisa, é ver o pessoal brincando e não conseguindo chegar no final. Fazendo as perguntas para eles encontrarem as dicas e eles não conseguirem encontrar a resolução. Às vezes é porque se distraíram, às vezes é porque não entenderam, às vezes é porque tem muita coisa fazendo barulho e não conseguindo, distraindo, não conseguindo prestar atenção em qual que é o alvo da coisa. Se eu colocasse elementos demais na história, o pessoal não ia saber para onde ir também. Se eu colocasse distrações e às vezes uma pista falsa, assim, só para dar um gostinho, se eu colocar pista falsa demais, o pessoal não vai chegar no lugar. E a nossa vida é muito assim. A gente faz muitas perguntas nos nossos dias. E às vezes a gente não percebe que as nossas perguntas estão sendo levadas por essas distrações, por muitos barulhos ao nosso redor. A vida é muito mais do que um labirinto com vários caminhos, até porque a maior parte deles terminam sem saída. A gente faz várias perguntas e nem sempre a gente encontra o que a gente quer, mas pior do que isso é a gente não perceber que nem sempre a gente tem feito a pergunta certa. Mas dicas e perguntas são interessantes, são boas para comunicação. Algumas são perguntas diretas, e tem gente que faz pergunta mais direta, né, do tipo, o que você está sentindo, como você está pensando. E tem gente que faz umas perguntas um pouquinho mais indiretas, né? Quando eu era criança, eu queria pedir ajuda dos meus pais, eu falava assim, nossa, o que vocês estão fazendo? Ah, estou trabalhando. Ah, legal. É, vocês estão ocupados? Não, a gente disse que está trabalhando, né? Eu falo, ah.
E daí vocês vão acabar quando? Ah, não, daqui a pouco a gente acaba. E daí eu não entendia porque eles não estavam vindo me ajudar. Eu falei, ué, eu tô pedindo ajuda faz um tempão. Aí, aparentemente, eu não estava fazendo a pergunta certa. Porque quando você falava assim, ô, pode me ajudar? Eles falavam assim, ah, sim, daqui a pouco. Ou pode, né? Mas se você não fizesse pergunta, nem sempre dava. Depois meus pais começaram a pegar o esquema, né? Quando eu chegava perto assim, aí ele já falava assim, ah, ele acho que quer alguma coisa, né? Mas para garantir, eles faziam assim, você precisa de ajuda? Aí eu falo, ó, poder da pergunta. Mas tem gente que pega, né? Minha mãe gostava de dizer, que a mãe dela gostava de dizer que para o bom entendedor meia palavra basta. Que tem muita gente que gosta de dizer isso. Só que vai evoluindo, né, as gerações. Então a minha avó falava assim, não, para bom entendedor meia palavra basta. Então ela falava umas frases curtas assim, minha mãe e minha tia tinham que pegar nas entrelinhas e fazer. Então não tinha muito assim esse negócio de perguntar. Só que daí evoluiu, né? Passou uma geração, minha mãe falou assim, não precisa de palavra. Para o bom entendedor, basta. Aí eu falei, nossa, né? Aí chegava assim no ambiente assim novo, sei lá, festa de aniversário de alguém, e minha mãe olhava assim, daí eu falava assim, é para cumprimentar todo mundo. Daí depois, se eu não fazia, ela falava assim, mas eu falei para você cumprimentar. Daí eu falei, ah, mas aí tinha esse negócio, né? Às vezes a gente faz pergunta e é bem direto, pode ajudar, pode atrapalhar. Mas nem toda pergunta é com a boca, né? Às vezes tem algumas coisas assim, não sei, eu já vi muitos casais que fazem isso, né? Tem alguém quer ir embora, um dos dois, e o outro quer ficar no ambiente. Daí a pessoa chega do lado assim, puxa o braço, dá uns tipo, nossa, né? Paisagem assim, olha a hora, né? Daí o pessoal. Eu não sei se a outra pessoa. Tem sempre uma pessoa no casal que é mais apressada e outra não. Não sei se vocês vão se reconhecer. A pessoa que faz o jeitinho assim, talvez seja muito discreta, mas eu sempre imagino que o outro entende. Aí eu não sei se a pessoa se faz de desentendida para ficar mais, ou se realmente não pegou nada e a pessoa tá, tipo, felizona da vida, assim, nossa, meu braço aqui, mas normal, né? E se façam essa pergunta, né? Porque eu tenho vergonha de perguntar para as pessoas, nossa, você tá fingindo, assim, né? Mas é interessante, porque a gente cria essas coisas de comunicação. E toda comunicação, mesmo a indireta, mesmo sem as palavras, precisa da pergunta certa, né? Às vezes só puxar o braço, às vezes só falar da hora, às vezes ficar do tipo, ah, talvez seja melhor, mas você pode fazer o que você quiser. Para onde a gente vai comer? Ah, não sei, pode ser qualquer lugar. Tem esse, mas você escolhe. Mas daí você fala, ah, mas é porque você quer esse ou você só falou, né? Às vezes a gente não dá dicas o suficiente, ou às vezes a gente não dá as dicas corretas, ao mesmo tempo que a gente não faz as perguntas corretas. Isso acontece muito na nossa dinâmica de oração diante de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a oração, e a oração não tem só a ver com a nossa fala, tem a ver com a resposta de Deus. E a resposta de Deus tem a ver com o seu caráter. Já vou pular para o versículo final do texto que a gente vai ler. Está escrito: peçam e oram, porque o Pai Celestial os dará. Jesus, ele fala dessa forma com convicção. Jesus era alguém que orava muito. E Jesus sabia o que Deus fazia. Jesus sabia o que Deus realizava e Jesus via na sua frente acontecendo. Por mais que ele pudesse pedir qualquer coisa, ele pedia com um direcionamento muito específico. Então, já que a gente está falando de perguntas, eu vou fazer uma pergunta. Igreja, vocês creem no poder de Deus através da oração? A resposta é amém. Amém. Deus é muito bom, Deus age através da oração, Ele age nas nossas vidas, mas a gente tem que ir atrás. A gente precisa orar. Orar não é simplesmente uma repetição, e orar por orar não tem poder, porque senão seria nosso poder diante de Deus. A oração tem poder porque Deus age. Deus age quando a gente vê, Deus age quando a gente não vê, Deus age quando Ele faz e quando Ele diz não. Deus é Deus. Jesus orava continuamente, e uma dessas vezes, lá no Evangelho de Lucas, versículos 1 e 4 do capítulo 11, estava escrito o seguinte: Jesus disse não, né? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. A gente costuma orar a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor, na versão que Mateus registrou. E Lucas ele coloca um pouquinho mais curto, mas ele coloca mais história em volta disso. Aí ele faz perguntas diferentes para a gente entender a história que está acontecendo. É interessante porque os discípulos, eles estavam
querendo saber como orar. E a gente imagina, será que eles nunca tinham orado até então? Porque eles estavam perguntando como orar, já depois de ter caminhado com Jesus um tempo, e todos eles conheciam a Deus desde crianças. Não, eles queriam saber o que eles precisavam ter na oração, quais perguntas eles precisavam fazer, para onde eles tinham que apontar, para que eles não orassem para qualquer lado, para que eles não andassem por qualquer caminho e terminassem num beco sem saída. Porque diferente de uma direção física que a gente tem, que a gente anda, a gente encontra uma parede, na oração às vezes a gente não percebe que a gente parou de andar, e a gente não percebe quando a gente chega num beco. A gente pode continuar orando e se sentindo frustrado porque parece que não funciona, porque Deus não escuta, porque a gente vai ficando cansado e exausto de repetir as mesmas coisas, e quando a gente vê, a gente perdeu o propósito, perdeu a alegria, perdeu forças, e a oração que a gente esperava nos restabelecer, pelo contrário, nos esvazia. Eles pediram para Jesus dar uma direção, e Jesus responde. Ele fala sobre quem que é importante na nossa oração. A primeira coisa é o Pai. Deus é aquele em quem a gente, não apenas aquele que a gente dirige, mas é aquele que é o protagonista de toda a oração. O que nós devemos desejar na nossa oração? O reino de Deus. Como nós devemos pedir para alinhar nossas atitudes? Nós pedimos pelo pão, para o nosso sustento, para nós continuarmos, mas nós pedimos que Ele nos ajude, que Ele nos perdoe, já declarando que a gente tem o compromisso de também perdoar. E a gente também fala na oração uma dependência constante. Nada adianta se Deus não nos ajudar constantemente, se Ele não nos proteger da tentação. Ele fala, não deixe cair em tentação. E a palavra aqui é bem interessante, porque tem um contexto muito maior de, não nos permite, não deixa proibido cair em tentação, não, é proteger da tentação. Lá em Mateus a palavra é, nos tira de dentro da tentação. É interessante, como se a gente estivesse imerso num ambiente que a gente não consegue resistir, mas orientados por Deus, Ele nos tira para um ambiente diferente, como se, né, a gente estivesse lá no labirinto e Ele nos vira para a gente andar para outro caminho. Jesus ensina esses parâmetros da oração, mas depois ele continua falando. Lá no versículo 5, ele diz o seguinte: suponham que cada um de vocês tenha um amigo, e que ele recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está aberta. A porta está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. É interessante essa história. Jesus ele conta logo depois de ensinar eles a orarem, ele conta então sobre como acontece essa oração, o que é importante na oração, como a gente deve se portar, o que a gente tem que entender. E nessa história é muito interessante. Tem 3 partes. Tem o pedido, tem uma recusa e tem o resultado. O pedido é assim, pelo menos primeira leitura que eu fiz, primeira leitura que muita gente faz. É uma pessoa descarada que vem à meia-noite incomodar o vizinho. Falar, nossa vizinho, você tem 3 pães. E ele ainda quer que seja exato, né? Não falar se tem alguns pães, né? O que você tiver aí pode me oferecer. Eu quero 3 pães. 3 pães inteiros, inclusive, né? Eu fui ler uns comentários, eles falam que se ele tivesse um pão pela metade, era rude oferecer para visitas. Então ele precisava de pão bonitinho, assim, né? E ele não tinha, então ele ia pegar o do vizinho para oferecer para o outro amigo, né? Não ia nem ficar como se o vizinho tivesse oferecido. Ele ia ser a pessoa que oferecia, né? Eu falei, nossa, pessoa descarada. Talvez tinha muita intimidade, né? Mas não é alguém que fala assim, ah, não, é o melhor amigo, é o parente lá, assim, que você pode acordar de meia-noite. Era um vizinho. Ele é um amigo, mas era só um vizinho. Era aquele que estava mais perto, é o que indica. E ele chega lá à meia-noite. Lembrando que o pessoal não dormia tão tarde, né? Não tinha energia elétrica, então meia-noite é bem tarde, né? O pessoal começava a ficar escuro, já se preparava para dormir. Eles tinham vela assim, mas eles não ficavam até tão tarde. Então meia-noite era muito mais incômodo talvez do que hoje seja. Mas eu fico pensando, quão descarado será que é isso? Eu, na minha perspectiva, eu sou muito tímido. Então, se algum dia, eu nunca vi isso acontecer, mas uma vez eu vi no gibi da Turma da Mônica que existe uma cultura de pedir açúcar na casa do vizinho. E depois eu fui pesquisar e é bem falado, né? Eu faço bastante pergunta no Google, né? Como que era a pergunta? Eu coloquei no título. Tem açúcar, vizinho? Daí, né, você pede uma xícara de açúcar.
Tem gente que faz aquela pergunta, você tem pão velho, assim, né? Mas eu não gosto dessa pergunta. Então eu falei do açúcar, né? O açúcar é bom porque você fala assim, ah, não, eu tenho, daí você me devolve um pedaço do bolo depois, né? Assim, você já pode até negociar. Mas eu nunca conseguiria fazer isso, eu tenho muita vergonha para chegar e pedir. Teve um dia que eu estava precisando, não de açúcar, mas de ingredientes, aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou pedir no aplicativo, né? Porque daí eu não preciso falar com ninguém. Mas daí já tinha passado do horário. Aí eu falei, então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E eu esqueci que tinha vizinhos, né? Eu tenho vizinhos lá de prédio, mas eu tenho uma vizinha de porta também, né? Eu poderia chegar lá, né? Não, Dona Maria, você pode ajudar aqui? É, eu já cheguei, assim, e no primeiro dia que eu cheguei no prédio, eu pensei, não, eu vou ser estratégico, eu vou fazer as amizades aqui, ver o pessoal para ajudar, porque quando eu precisar eu posso pedir. Só que eu tenho vergonha, eu nunca peço, né? Então eu cheguei, fiz amizade, fiz uns cookies lá, dei o calendário da igreja com devocionário também. E daí eu nunca mais pedi ajuda. Eu só dou bom dia, tô lá, assim, se precisar de alguma coisa, tô aqui, mas eu não consigo, eu me sinto muito folgado se eu for lá pedir alguma coisa. E não deveria, né? Porque se eu posso pedir açúcar, ela pode pedir de mim também. Deveria ser alguma coisa natural. Eu pensei que essa pessoa que chega à meia-noite era muito rude, mas na cultura dos judeus não era. Ele está fazendo uma coisa honrada, ele quer receber muito bem o seu hóspede a ponto de se humilhar e chamar o vizinho à meia-noite. A hospitalidade era uma coisa muito importante e era mandamento de Deus. Se eles tinham que receber alguém, eles tinham que receber com qualidade. Eles não vão dar a sobra dos alimentos, um pão pela metade. Eles vão dar um alimento completo. 3 pães, porque talvez era o que era suficiente para alimentar. O que ele está fazendo, da perspectiva da história que Jesus conta, como as pessoas se recebiam e ouviam aquela história, era alguma coisa honrada. Era um pedido bom. Você pensa nesse protagonista da história, ele é alguém honrado, ele é alguém que Jesus está colocando de forma positiva para a gente ter como exemplo. O cara que era descarado, ele vai lá pedir a xícara de açúcar lá no vizinho, à meia-noite, fazendo algo honrado. E agora chega na recusa. Aí eu tinha certeza. O cara fala assim, não, estou dormindo. Eu falo, não, é muito razoável. Você está dormindo, o sono é muito importante. Para alguns o sono é sagrado, alguns é tão importante que nem acorda, não importa quanto barulho fizer. Eu tenho um amigo que o sono para ele era tão importante que ele conseguia dormir enquanto ele conversava com os outros, conseguia dormir enquanto ele estivesse de pé. Ele dormia assim, né? Ele precisava dormir. Ele gostava de dormir. Falava assim: Nossa, eu vou tirar um dia de folga para dormir. Vamos fazer alguma coisa especial assim, né? O que você gostaria de fazer? Eu quero dormir. Nossa, né? Ele gostava muito de dormir. Mas o tanto que ele gostava de dormir era equivalente ao tanto que ele não gostava de ser acordado, né? Então a gente vê isso daí. Parece razoável alguém chegar e te acordar, fazer barulho e você não querer que a pessoa faça. Algumas pessoas têm vizinhos mais barulhentos. Lá os Odairas, o Theo sabe, né? De vez em quando tem o pessoal que faz as festinhas lá no final do dia, no final da semana, às vezes no meio, né? E acorda, né? E acorda o sono e não é muito agradável. Então a gente pensa, tudo bem a pessoa fala, e ele nem parece que não xingou nem nada, ele só falou assim, não me incomoda, a porta está fechada, eu estou dormindo, minha família está dormindo, olha só que importante. Não dá para eu simplesmente acordar e dar 3 pães porque você não se preparou bem, né? A pessoa podia ter comprado no mercado antes, podia ter deixado feito e está lá pronto, né? Se hospitalidade é uma coisa importante, por que ele não se preparou antes? Parece muito razoável. Mas, de novo, a gente tá fora de como eles enxergavam. Essa recusa não é muito razoável. Para um judeu que acha que hospitalidade é importante, honra também é. Então, se eu posso ajudar o meu irmão a ser mais hospitaleiro, o que eu faço é bom. Então, honrado seria acordar e ajudar. Estranhamente, Jesus também está colocando que a atitude dele, que pareceria razoável, não era tanto. Não era tão honroso assim. Exceto que, depois de um tempo, ele pegou e falou assim, não, ele pegou não, né? Porque Jesus só falou assim, não, certeza que ele vai levantar e vai dar o pão para o amigo por causa da importunação. E a palavra importunação aqui, outros lugares colocam persistência, não, é perseverança, não? De continuar a fazer. Mas a tradução é muito difícil desse termo, porque não é simplesmente incomodar, não é simplesmente continuar falando e repetir, repetir, repetir. Era algo que você faz para a pessoa e você espera a resposta positiva. Então ele não ficou importunando. Ele demonstrou o valor e esperou. E Jesus dá a entender que o vizinho que foi incomodado à meia-noite entende o valor e responde. Ele entende a honra e ele corresponde. Ele fala, ele levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então ele está disposto a dar muito mais do que 3 pães. Se ele precisar de toda a refeição para receber a outra pessoa, ele daria. Não sei quem comeria uma refeição à meia-noite, mas
Talvez adolescentes, né? Tem essa espécie. Mas o honrado era receber, o honrado era oferecer o pão. Muitas vezes a gente faz pergunta da forma errada. A gente pensa assim, não é bom incomodar o outro. Não é bom ser incomodado e eu não vou oferecer. Mas o cara não era descarado, a pessoa que foi fazer o pedido. E o outro não estava sendo razoável ao rejeitar. O honroso é fazer o pedido porque o valor importante é da hospitalidade, e o honroso é ajudar, porque o valor importante é de oferecer suporte, de oferecer hospitalidade também para com o outro. Quando a gente vê, a gente pode entender o caráter deles. O caráter deles não eram simplesmente de pessoas que não tinham muito senso ou despreparação, mas pessoas honrosas que Jesus está dizendo. Essa é uma história de pessoas que tinham honra, de pessoas que tinham justiça diante de Deus porque queriam obedecê-lo a ponto de se humilhar para fazer um pedido ou a ponto de ser incomodado e acordar. O hospedeiro, que foi incomodar o vizinho, por mais que despreparado, ele não mede esforços. Ele é uma pessoa que sabe o que ele quer e por que é importante, ele vai fazer esse pedido. E ele vai conseguir o que ele precisa. Quando a gente quer alguma coisa muito, a gente também faz isso, né? O pessoal que presta vestibular, porque está prestando vestibular, pega e estuda com dedicação. As pessoas que estudam um pouco menos, talvez tenham menos motivação. Eu sei disso porque eu estudei muitos anos para o vestibular e a minha motivação realmente era um pouco menor do que a dos meus companheiros. Mas muito mais outras pessoas que eu vi que ficaram muito mais tempo. Alguns porque não conseguiam, queriam um curso mais difícil, mas a maior parte deles é porque não tinha isso como prioridade primeira da sua vida. Mas quando a gente tem alguma coisa como prioridade, a gente se esforça. Eu, quando entrou no começo da pandemia e falou, nossa, vamos fazer as coisas gravadas e tal. E daí eu falei, não, é importante, vamos tentar. Eu comecei a me esforçar, mas daí eu comecei a pegar gosto. Aí eu me esforcei em dobro, porque era importante para mim, porque eu entendi valor. Aí eu comecei a estudar por vontade, por hobby, né? E a gente se esforça mais. A gente vai sem medir esforços, a gente vai sem medir vergonha, né? Eu falei, eu tenho vergonha de perguntar as coisas para os outros, de pedir ajuda. Mas nessa hora você fala, não, mas eu queria saber, eu queria aprender como fazer. Eu vou perguntar, vou pedir ajuda. Vamos falar sobre o assunto. A gente perde um pouco das nossas limitações quando o valor supera o que a gente não consegue fazer. Quando o nosso desejo está alinhado com o que é bom, porque é importante e porque a gente quer, não tem alguma coisa que seja barreira. Essa deve ser a nossa história sobre oração também. Se a gente entende o que é importante diante de Deus, não deveriam ter coisas que nos impeçam de orar e de pedir a Deus. Tem aquelas pessoas que falam, né? O não você já tem, por que você não vai falar, né? Se alguma coisa é importante, a gente tem que entender o valor e a gente tem que desejar. Não adianta também pedir a Deus se você não quiser no fundo do seu coração. Você fala assim, nossa Deus, me ajuda aqui, mas eu não estou tão afim. E eu não vou fazer nada em relação a isso. Pedir não é só com as palavras, que nem fazer a pergunta, às vezes o nosso jeito de agir, às vezes a nossa entonação, a nossa indicação já demonstra. A gente pode pedir com palavras diante de Deus, mas se a gente não demonstrar com a nossa vida, é como se a gente não estivesse fazendo a pergunta. Para a nossa oração, a gente tem que ser que nem esse hospedeiro. Alguém que não mede esforços. Por mais que seja meia-noite, você vai ter que se humilhar, você pega e fala. Se é algo importante diante de Deus, é aquele que a gente tem que orar. É dessa forma que a gente tem que se portar. E aqui, Deus é colocado em comparação com esse vizinho. Um vizinho honrado que responde por mais que importunado. Por mais que à meia-noite talvez parecesse que ele não queria, que a princípio ele iria negar, ele faz. Nessa história é interessante, porque Jesus podia ter dito o final da história. Ah, e aí ele pegou, acordou e ajudou o vizinho. Mas ele fala dessa forma. Vou voltar lá no versículo 8. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ele fala, ele vai fazer. Ele deixa meio a entender que alguma coisa vai acontecer, em vez de contar que essa coisa aconteceu. E essa forma dessa história dá uma sensação que o vizinho tem alguma coisa nele, que impede ele de negar isso daí. Ele quer muito negar o pedido e ele nega com as palavras dele, mas ele pega e faz depois. Tem algo no vizinho que impede ele de negar. E quando a gente pensa em Deus, o que impede Deus de não fazer as coisas que ele faz é o próprio caráter dele. Deus, ele é bom. Tudo que ele vai fazer é bondade. Deus, ele nos escuta. Por mais que a gente fale, às vezes a gente não escuta de volta a resposta, Deus está lá.
Não é sobre quando Deus responde, nem sobre a resposta que ele dá, se positiva ou negativa, mas o caráter imutável de Deus. Quando a gente ora, a gente precisa entender quem é o Deus a quem a gente ora. Deus é alguém que tem algo nele, que impede ele de fazer contra o seu próprio valor, seu próprio caráter. Sobre esse caráter a gente vê lá em Isaías, capítulo 40, o povo estava passando por um momento de dor, de angústia, e nesse momento, que nem no caça ao tesouro, tem muita coisa que ia atrapalhar e confundir a vida deles. Eles entraram num estado de confusão por causa do sofrimento que eles passavam. E eles começaram a se perguntar, a questionar o caráter de Deus. E Deus responde através de Isaías dizendo o seguinte no versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O judeu ele tem que decorar o que a gente chama de Pentateuco, que é a Torá, até os 13 anos de idade. E a primeira parte da Torá é que Deus criou os céus e a terra. Eu não sei como vocês fazem para decorar alguma coisa, algum texto, eu sempre repito do começo até o final. E se o texto é comprido, eu vou repetir a primeira frase muitas vezes, até começar a decorar a segunda linha, a terceira linha. A primeira palavra eu tenho de cor assim muito. A última frase às vezes está mais difícil. Mas a primeira eu li tantas vezes, que nem quando a gente tenta fazer a leitura anual e termina em Gênesis toda vez. Falo, não, Gênesis eu tenho aqui de cor porque eu já li muitas vezes. Eles tinham muito mais do que a gente, certeza. E o lembrete que Isaías dá ele é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. A primeira coisa que eles tinham que saber é o que eles precisavam ser lembrados. Não porque eles não tinham a informação, mas porque eles se perderam e fizeram a pergunta errada. Eles perguntaram, será que Deus não se importa com o seu povo? Será que Ele não cuida de nós? Será que Ele não tem planos de restauração para a sua nação? Será que Ele não vê a nossa dor? Essas perguntas eram válidas. A gente tem que orar. A gente viu em outras mensagens que Deus é aquele que a gente pode colocar todas as nossas coisas, o nosso lamento, nossa oração, mas a gente tem que entender qual é a pergunta certa. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter nos nossos corações. Isaías fala de um jeito, vocês deveriam saber. Será que vocês não sabem? Ele é o Deus eterno. Ele é aquele que criou os céus e a terra, para vocês se lembrarem. Ele é aquele que não se cansa, não fica exausto. Então ele não deixa de fazer porque ele não consegue. E sua sabedoria é insondável. Então ele não deixa de fazer porque ele está confuso. Quem está confuso é você. Muitas vezes a nossa oração tem esse desafio. A gente ora muitas coisas e a gente tem que orar todos os nossos sentimentos, mas certamente a gente tem que entender qual é a primeira coisa que tem que ter nos nossos corações. A pergunta certa é o caráter de Deus. Que nem o Pai Nosso começa com o Pai, nossa oração deve começar da mesma forma. Quem é Deus a quem a gente fala? Deus é alguém que não tem problema se a gente chegar à meia-noite e pedir e orar para Ele. Não tem problema eu chegar assim, Deus, eu quero um negócio que parece meio impossível, assim, né? A gente quer expandir a igreja. E o negócio assim, a gente vê que só nos documentos já está difícil. Mas para caber mais gente, a gente quer fazer esse esforço. E a gente ora. E está demorando, mas a gente ora. A gente ora porque a gente acha que é uma coisa boa. É uma coisa que edifica a Deus, que edifica a igreja, que é alguma coisa da vontade de Deus. Não é necessariamente a coisa é certa ou errada e por isso dá certo ou errado. Fala, isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa que vai ser edificante para a igreja, que vai ser abençoadora, a gente vai poder estar com mais irmãos, a gente vai poder continuar pregando a palavra. E a gente questiona o lado errado. O caráter de Deus é, eu sou Deus, eu sou bom, eu tenho os meus planos. Se não expandir, vai ser bom. Vocês vão fazer culto, vocês vão adorar a Deus, e se expandir vai ser muito bom também. A pergunta certa, antes de orar pelo que a gente ora, é a quem a gente ora. E depois a gente ora pelo que a gente ora. A eternidade de Deus, a imutabilidade, a sua perfeita consistência é o que a gente tem que entender. O poder dele, o seu valor e o seu caráter maravilhoso é o que a gente tem que ter na nossa boca quando a gente for orar, quando a gente for adorá-lo. Orar é importante e Jesus, quando ele ensina, ele primeiro ensina o que parece ser só um modelo e a gente pensa assim, nossa, mas é só para repetir? Eles não vão saber o significado disso? Jesus também ensina o significado. O significado da oração é como a gente ora, para quem a gente ora, o que está nos permeando. Qual pergunta a gente faz? Qual dica a gente está olhando no meio de um caça ao tesouro? Naquela historinha da Turma da Mônica, que eu li quando eu era criança, eu acho que talvez já façam uns... Eu queria falar 20, mas talvez faz 10 anos atrás só. Eu não era criança, não. Mas tudo bem. Eu acho que foi pouco tempo atrás.
10 anos, né? É porque eu lembro da história, então talvez não seja tão antiga assim. É uma história assim, a Magali chega com uma xícara de açúcar, xícara, né? Com uma xícara rosa na mão, no primeiro quadrinho, e ela bate na porta da Mônica. E daí a Mônica abre e elas começam a bater papo. E a xícara desaparece no segundo quadro e elas não falam mais sobre o assunto. E daí você fica, ué. E a história chama Turma da Mônica em A Xícara de Açúcar. Né? E daí, beleza, elas começam a conversar sobre tomar o lanchinho da tarde. Daí a Mônica não quer que a Magali coma o lanchinho da tarde, porque senão ela vai ficar sem, a Magali come demais. E tem toda aquela história lá da criança que fica entretido e a gente esqueceu qual que era a pergunta que introduziu a história. Ela chegou com uma xícara na mão. Aí no final da história, ela está indo embora da casa da Mônica e ela fala: eu vim aqui para pegar uma xícara de açúcar, eu esqueci. E daí ela fala assim: eu preciso pegar a xícara de açúcar. Daí a Mônica fala: então pega. Daí ela vai lá na despensa e vê comida e termina a história com ela pegando a comida da despensa. Ela chega com a xícara de açúcar e ela termina sem nada na mão. Eu achei aquela história naquela época só engraçada. Eu falei: nossa, legal, não sabia que existia esse negócio de xícara de açúcar, o que é isso? Eu perguntei para minha mãe, ela falou que ela morava no interior quando era criança, que acontecia mesmo, né? E a minha avó, a dona preparada para tudo, era a provedora das coisas, né? Ela depois ficou esperta e começou a fazer uma vendinha para o pessoal comprar coisa. Ela criou o maior supermercado de Dracena na vendinha da casa, assim, né? O negócio... Ela era tão preparada que ela tinha no bolso um sacão de açúcar, assim, de 2 metros, não sei como. Mas ela conseguia. A minha avó era diferente. É... Essa história parece engraçada, mas a nossa vida é muito assim. A gente chega diante de Deus falando assim: eu tenho em mente o que eu preciso fazer. E eu resolvi fazer um compromisso. Eu percebi que postura é muito interessante. Então eu resolvi experimentar. O que aconteceria se eu colocasse na minha rotina? Eu vou tentar orar de joelhos todos os dias. Não é como se isso mudasse alguma coisa especial, mas eu sei que quando eu me porto dessa forma, eu entendo diferente. Eu falo: não, é especial, né? Eu não estou orando aqui enquanto eu estou lavando louça, eu separei um tempinho, a dor do meu joelho, porque eu não tenho pouco peso, né? Então, é um negócio especial para Deus, né? Eu estou sacrificando aqui um negócio, agora no inverno também o chão fica meio gelado, assim, né? E no começo era interessante, falar assim: nossa, eu me coloquei de joelho para orar por coisas importantes, para pedir perdão para Deus, para me humilhar diante de Deus, para entender o meu lugar, para entender que Deus, Ele é Deus e Ele cuida da sua igreja. Mas eu me peguei depois que virou hábito, eu só chegando e ficava de joelho e falava assim: nossa, Deus, né, a vida é boa, assim, né? Obrigado pelo almoço, né? Daí eu esqueci, eu levantava. Aí eu continuava fazendo minhas coisas. Daí eu falei: nossa, eu perdi o propósito. E às vezes não é tão simples assim, né? Uma coisinha boba que nem esse exemplo. Às vezes a gente está orando continuamente por um assunto, talvez por muitos anos. Talvez esperando algo, e no começo a gente orava com toda a dedicação. Talvez a gente gostaria que alguma pessoa querida conhecesse o Evangelho de Deus, e a gente continua orando por essa pessoa. E no começo a gente fala assim: eu gostaria que essa pessoa fosse salva, que ela fosse encontrasse com Jesus Cristo. E depois, no final, a gente se percebe orando assim: por que eu não consigo converter essa pessoa? Por que a pessoa não está aceitando a palavra? Deus, qual que é a estratégia melhor que eu tenho que fazer? Deus, mexe nessa pessoa. Faz uma tragédiazinha assim para ela precisar de você. Eu já me peguei desejando orar dessa forma, né? Daí Deus veio com aquele tapa de amor, assim, né? Falou: opa, acho que não é por essas vias, né? Ele tem a estratégia dele, certamente é melhor que a nossa. A nossa intenção pode ser a mesma e o conteúdo da nossa oração pode ser o mesmo. Mas se a gente não fizer a pergunta certa, a gente vai perder de vista o que a gente tem. A gente vai orar e orar e orar e sair sem a xícara de açúcar na mão. Quando nós oramos, a gente está imerso com muitas coisas. No tema das mensagens passadas, o clamor das nossas vidas, a gente viu que a gente foca muito na nossa dor, a gente foca muito nos nossos desejos, nos nossos questionamentos, e às vezes até em alegrias e gratidão a Deus. Mas muito mais do que as coisas que nos circundam, as coisas que estão ao nosso redor. Deus, é Deus primeiro. Quando nós orarmos, oremos assim: Pai nosso que estás nos céus, né? Diante de Deus nós podemos e devemos orar pelos nossos corações, pelos nossos clamores, mas a gente deve orar a um Deus que tem esse caráter, que não se permite não ajudar, não ouvir, não cuidar daqueles que Ele tem. Quem é Deus? Deus, ele é como aquele vizinho, o vizinho que não deixa a si mesmo o seu conforto, as suas opiniões trair a sua honra de ajudar o outro. Deus é aquele que no seu imenso e eterno amor, na sua insondável sabedoria e poder, jamais deixa de nos ouvir e de cuidar de nós.
na pergunta certa, na oração bem orientada, Deus responde, Deus faz. Deus é aquele que está conosco e é aquele que providencia nas nossas vidas. O texto continua lá em Lucas 11 dizendo assim, Jesus continua falando, né? Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em vez disso lhe dará uma cobra? E se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus continua daquela forma indireta. Às vezes eu penso que Jesus conhecia minha avó, né? Porque ele tinha aqui o jeito assim bem subversivo de falar as coisas. Na verdade, isso é uma cultura oriental, né? Vários países orientais têm esse jeito não diretamente de falar a coisa, mas ele diz qual é a pergunta certa. Ele fala assim, ó, peçam as coisas para Deus e Ele vai dar, porque se vocês dão coisas para os seus filhos e vocês não são Deus, Deus muito mais do que isso pode fazer. E ele fala qual é a pergunta. Ele dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa é a pergunta. Quando a gente ora para ajudar alguma coisa, quando a gente ora para Deus nos sustentar, a gente ora pelo Espírito Santo, pela sua orientação e pelo seu poder nas nossas vidas. Não adianta o filho chegar lá para o pai e já começar pedindo a cobra ou o escorpião, né? Se o pai der essas coisas já não vai ser bom, por mais que ele ofereça, o filho pedindo errado não vai ser bom, né? E o pai sendo um bom pai, se o filho pedir um escorpião, ele não vai dar, né? Ele fala assim, não, filho, o escorpião tá fora dos limites, né? Se você quiser pedir um ovo, eu achei engraçado que ele fala ovo, né? Podia pão, comida, assim, né? O filho queria um ovo. Mas se o ovo é bom, proteína, sustância, o pai vai dar. Ele sabe o que é bom para o filho. Eu estou fazendo piada porque isso daí me mexe bastante na minha leitura, gente. Mas é engraçado, né? Porque muita coisa boa parece esquisita de pedir para Deus também. Mas a gente tem que se lembrar que a gente pode pedir do Espírito Santo de Deus e pedindo certo, na orientação certa, Ele vai dar. Também está escrito, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, do que se preocupar com o que comer, com o que beber, com as coisas ao nosso redor. Deus sabe que a gente precisa dessas coisas. Está escrito lá em Lucas 12. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Deus acha agradável nos incluir no reino dele. O reino que a gente pode orar dessa forma, depender do Espírito de Deus. Busquemos primeiro o reino. Busquemos primeiro as coisas do Senhor. As outras coisas são inclusões, não são o tema das nossas vidas. Como numa caça ao tesouro, onde a gente precisa seguir as dicas certas, o alvo mais importante que a gente tem que ter é o Espírito de Deus. Ontem a gente teve uma conferência de jovens que chama Rice. Eu não esperava que fossem muitos jovens da Holiness, é uma conferência com várias denominações cristãs, evangélicas, e o pessoal estava lá empolgado, eles têm uma rotina de oração intensa, eles treinam jovens para estar constantemente, não apenas em oração por suas vidas, mas em intercessão por outras igrejas, por outros jovens, pelo movimento. E ontem foi um tempo de palestras, de culto, de adoração, de exercitar a oração, e me fez lembrar de coisas que eu não sabia que eu tinha esquecido. Eu estava orando porque eu sinto que às vezes falta muita coisa. A gente tem tantas dificuldades na igreja, a gente estava falando outro dia que a gente gostaria de ter mais mãos para ajudar nos ministérios, a gente gostaria de tentar alcançar mais vidas, a gente gostaria de expandir, ou até na transmissão dar uma melhorada, né? Tem gente que acompanha e afeta vidas, certamente online também. A gente quer muitas coisas boas e às vezes a gente fica assim, nossa, talvez não vai. E eu sinto que no meio disso eu paro de orar. E ontem eu estava falando com jovens e o tema da minha palestra era como trabalhar com jovens. E eu fui lembrar, a primeira vez que eu lidei com o Ministério de Jovens. Eu era líder de um grupo pequeno de jovens e na igreja, que tinha bastante gente, tinha um grupo de 30 a 60 jovens. A gente ia lá, era eu e uma outra líder. E toda semana a gente ia lá na reunião do grupo pequeno. E tinha 2 pessoas toda semana, eu e a outra líder. E a gente, nossa, o pessoal não está empolgado, o pessoal não está vindo. O que será que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar com mais intensidade? Naquela hora veio, né, uma orientação do Senhor e a gente falou, bom, já que a gente está aqui, vamos orar.
E a gente pegou e orou. Na primeira semana, na segunda semana, durou um ano inteiro. A gente só orando e não vindo ninguém. E todo domingo, assim, era no sábado, né? No domingo a gente pegava e falava assim, nossa, você não veio para as pessoas. E as pessoas falavam, não, na próxima eu vou. E ficou um ano inteiro assim, gente. Um ano inteiro só de oração. Depois veio uma pessoa, a gente tinha 3. Depois começou a vir mais, a gente tinha 6. E agora o pessoal está lá, com uma mocidade toda, com um grupo de jovens na igreja Holiness do Bosque, que veio disso. É um grupo que começou de gente que não estava afim, mas por oração e não insistência humana. A gente só orou, a gente parou de convidar as pessoas depois de um tempo, o pessoal não escutava, né? Mas as pessoas começaram a vir sozinhas. Deus fez. E eu esqueci que foi assim que começou o meu ministério. Foi assim que eu comecei a servir a Deus, através de oração. E ontem, quando eu estava lá na conferência falando sobre jovens, eu estava vendo também na vida deles. Nossa, como foi bom ver jovens orando, se derramando diante de Deus e Deus agindo. Eles estavam pedindo, fazendo a pergunta certa, pedindo pelo Espírito do Senhor. Deus estava falando, ele falou vocação, direção de vida, ele falou sobre crescimento, ele falou sobre redirecionamento de vidas, ele falou sobre desenvolvimento de igreja. Ele demonstrou que era corpo de Cristo. Muita gente naquelas igrejas, é um grupo que vai de várias denominações, eram igrejas que nunca tinham contato com gente de fora, porque era assim, a nossa comunidade é crente, o resto eu não sei, né? Não vou me envolver. O corpo de Cristo é isso daqui. O outro que diz que é cristão, eu acho que talvez não seja. E tinha esse hábito na igreja. E o pessoal estava vendo agora o fruto de oração, porque foi por oração e não por eventos ou não por insistência em tentar englobar, que a gente viu uma igreja tão diversa. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, igrejas que eu nunca tinha ouvido falar nem do nome estavam lá. E a gente viu acontecer quando a gente tem o alvo no Espírito de Deus. Então que a gente possa dessa forma ter em nossas mentes. Devemos orar com os princípios do Senhor, porque com esses valores, com essa direção, Ele nos atenderá. Então eu queria deixar para a gente meditar. Se você talvez não tenha se dedicado na sua oração, fica o convite de buscar intensamente ao Senhor. Como Paulo diz lá em Tessalonicenses, orar continuamente. Eu vou aproveitar que o pessoal colocou ali, eu vou ler. Pode colocar os 3 versículos, por favor? É que eu não tenho aqui. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu acho muito interessante esse versículo, porque não foi Paulo que colocou os numerozinhos. Foi um estudioso, muitos anos depois, que foi tentar separar o que fazia sentido para a gente entender melhor. E às vezes ele coloca longos parágrafos assim, como um versículo só. E nessa parte ele coloca um versículo, orem continuamente. Ele achou que era importante isso ser uma ideia completa para a gente. Orar sem desistir, orar sem cessar. E o parágrafo que isso está envolvido está circundado por alegrem-se sempre e deem graças a Deus. Orar continuamente não é só insistência que nos vai esvaziar, mas é uma insistência imersa em alegria, em continuidade. Se você tem tentado se dedicar na oração, mas você tem sentido esvaziar, talvez a pergunta não está certa. Talvez você precisa se reorientar, porque a oração, ela necessariamente está junto com a alegria. Alegrem-se sempre e orem continuamente, lado a lado. Vamos lembrar então qual que é a pergunta certa do Senhor. Porque é muito melhor do que a gente conseguir açúcar do vizinho, a gente receber o Espírito de Deus que nos direciona, que nos capacita, que nos enche para que a gente possa prosseguir. Então fica esse desafio da gente buscar, não apenas continuar nas nossas orações, mas tentar realinhar. Que pergunta você tem feito? E se tem alguém que também tem acompanhado, que não conhece a Cristo, fica também o convite. Se seus caminhos parecem sem sentido, se as dicas que você vê por aí só te levam a beco sem saída, Jesus Cristo é aquele que pode dar do Espírito de Deus, é aquele que continuamente caminhava cheio do Espírito. Ele é o próprio Deus Salvador que orienta e que responde a orações. Então vamos orar nesse momento? Cada um possa estar no seu lugar buscando do Senhor. A gente já exercitando essa oração voltada por Espírito de Deus. Que cada um possa pedir que o Senhor sonde os seus corações. Para que a gente seja uma igreja que ora, para que a gente seja uma igreja que vê acontecer a obra do nosso Senhor. Não porque a gente é capaz e porque a gente ora muito, porque isso é coisa nossa, mas não, porque isso é coisa de Deus. Deus nos dá a dádiva de não apenas responder, mas de nos permitir orar, de nos permitir nos conectar, porque a presença dEle é real e está no nosso meio.
Deus é aquele que nos alcança, é aquele que demonstra com poder a sua obra. Que a gente possa entender como viver uma vida honrada diante do Senhor. Se precisar pedir, que a gente peça, mas que a gente saiba quem é aquele para quem a gente está pedindo. Que a gente possa pedir para que o Senhor compartilhe do seu Evangelho, para que a gente veja pessoas sendo salvas, para que nas nossas vidas nós vejamos constante transformação e que não passe só porque a gente conheceu a Cristo há tantos anos atrás e não tem mais o que crescer. Que continuamente a gente possa encontrar novas direções de Deus, novos caminhos, novos passos, novos apontamentos que Ele tem para nossas vidas. Que nos nossos ministérios, que nessa igreja a gente possa ver florescer, a gente possa ver frutificar. Que a gente possa desejar mais do Senhor, porque Ele tem bons planos para nós. Certamente Ele tem muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pede. Então que a gente possa se voltar para o Espírito dEle, porque nos faltam palavras e nos faltam criatividade. Que nós sejamos uma igreja que ora, que nós sejamos uma casa de oração, que nós possamos ver esse Senhor que é bom, que não traz o seu próprio caráter, fazer e realizar em nosso meio, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque o Espírito Santo dEle está entre nós. Senhor Jesus, nós oramos diante do Senhor, nós oramos sabendo quem o Senhor é, e nós pedimos que o Senhor nos oriente, individualmente cada um aqui, nossas posturas, nossos corações, nossas perguntas, mas também como comunidade, que nós possamos buscar do Senhor, que nós possamos desenvolver cada dia mais uma rotina, que não apenas por obrigação, não apenas por lamento, mas por alegria de te buscar, por alegria de encontrar aquele que nos oferece, aquele que cuida de nós. Que nós possamos continuar orando, que o Senhor possa direcionar a nossa oração, fazer, realizar os teus planos em nosso meio, se for da sua vontade através de nós. Que nós possamos ver da tua vontade ser realizada. Em nome de Jesus nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor realiza. Amém.